resultantes de atividade de origem industrial, de origem doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. Oi, gente. Agora nós vamos apresentar o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A empresa que a gente escolheu foi a Fiat. A equipe é composta por mim, Maria Andressa, Nara Alice e Raul Araújo. Bem, gente, antes da gente dar início ao nosso plano, explicar como que a gente fez, a gente vai fazer uma introduçãozinha sobre a NBR 10.004, que ela trata sobre os resíduos sólidos, ela define os resíduos sólidos como resíduos no estado sólido e semissólido, que são resultantes de atividades de origem industrial, de origem doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. Também, nesse caso, são incluídos nessa definição os lodos que são provenientes do sistema de tratamento de água. Isso tudo é segundo a definição da norma da NBR 10.004, que é segundo a ABNT, né, de 2004, e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, que ela afirma que a obrigatoriedade da elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, porque é através desse plano que a gente vai fazer com que diminua a poluição e promova o desenvolvimento sustentável dessas empresas. Objetivos. Bom, o objetivo geral, né, do nosso trabalho, ele tem como a criação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para o empreendimento Fiat em Crateús, né, com um propósito, né, com uma finalidade de fazer essa percepção desses resíduos sólidos que são gerados lá no local, na empresa, a fim de minimizar, como é mostrado aqui nesse esquema, a geração desses resíduos, que eles sejam adequadamente coletados, manuseados, armazenados, transportados e que também eles tenham uma destinação final adequada, né, e que tenham o mínimo risco possível de contaminação, né, para o meio ambiente, como também para os seres humanos. Os objetivos específicos do nosso trabalho têm como propósito identificar os resíduos gerados lá no local, na empresa, minimizar a geração dos resíduos, né, propor formas de destinação e disposição final de forma certa, de forma correta, realizar atividades no empreendimento como educação para os funcionários, educação ambiental, diminuição da poluição ambiental, a viabilização do desenvolvimento sustentável e como também ter um tratamento adequado para estes resíduos, né, que são gerados lá no local. E vale ressaltar também que a criação, né, desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos vai fazer com que o local, né, a empresa, ela tenha uma melhoria da qualidade ambiental. Como eu já tinha falado inicialmente, a empresa que a gente escolheu foi a Fiat. Aqui é a identificação do gerador, que vai apresentar o CNPJ da empresa, a razão social, o nome fantasia da empresa, que é Gelta Crateús, que é uma filial da Fiat. O endereço, que essa filial se encontra na Rua dos Tabajaras, número 590, São Vicente, aqui no município de Crateús. Aí tem o e-mail, o telefone para contato e o número total de funcionários da empresa. Atualmente são 14 pessoas trabalhando. Aqui é uma imagem, né, da identificação do nosso gerador, da empresa que a gente escolheu. A imagem da fachada da Fiat, né, da entrada. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos e classificações dos resíduos. De acordo com a norma da NBR 10.004, como eu falei lá na introdução, os resíduos eles são divididos em duas classes. Primeiro, a classe 1, que são de resíduos perigosos. Essa classe é definida como são aqueles resíduos cuja a propriedade física, química ou infecto-contagiosa dele pode acarretar em riscos à saúde pública ou risco ao meio ambiente. E quando o resíduo ele é gerenciado de forma inadequada.
E para que um resíduo ele seja dito como classe 1, ele deve estar contido nos anexos A ou B da NBR 10.004 ou precisa apresentar um ou mais das seguintes características, no caso ele tem que ser ou inflamável, ou corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico. Já segundo a classe 2, que no caso são os resíduos não perigosos, essa classe 2 ela se subdivide em A e B. Os resíduos da classe 2A, que são os não inertes, que são aqueles que eles não se enquadram nas classificações de resíduos da classe 1, perigosos, ou de resíduos da classe 2B, que são os inertes. Os resíduos da classe 2A, não inertes, eles podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Já os resíduos classe 2B, que são os inertes, eles são quaisquer tipos de resíduos que, quando eles são mostrados de uma forma representativa, segundo a BNT da NBR 10.007, eles são submetidos a um contato dinâmico e estático com a água destilada ou desionizada a temperatura ambiente, e se nenhum desses constituídos solubilizados tiverem concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, no caso de cor, turbidez, dureza, sabor, conforme fala o anexo G, então eles são considerados inertes. A classificação dos resíduos ela também se dá pela sua fonte geradora, que no caso são a domiciliar, que é aquele resíduo que ele é originado diariamente das residências. Na maioria, ele é constituído por alimentos, né? No caso, resíduos orgânicos. Também jornais, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico. Uma grande diversidade de itens podem ser encontrados no descarte da fonte geradora domiciliar. Bem, já o comercial, ele é originado de diversos tipos de estabelecimentos comerciais e serviços que são prestados por esses estabelecimentos, no caso supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares e restaurantes. O resíduo desse estabelecimento, ele tem um forte componente que é o papel e o plástico. Já o público, a fonte geradora, no caso resíduos de origem pública, eles são originados de dois serviços. Do serviço de limpeza pública urbana, que é incluído todos os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de galerias, de terrenos, de córregos, restos de podas de árvore, e de limpeza das feiras livres, que são constituídos pelos restos de vegetais, de frutas e de embalagens também. Já o serviço de saúde são os resíduos que contêm potenciais germes patogênicos, né, que podem causar doenças no ser humano, né, tem risco de contaminação. Já o industrial é aquele que é originado das atividades dos diversos ramos da indústria, no caso a metalúrgica, indústria química, petroquímica, papelaria, alimentícia e etc. Os portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, eles constituem resíduos sépticos, que são oriundos de portos, aeroportos, rodovias ou ferrovias. Já o agrícola, são resíduos sólidos das atividades agrícolas da pecuária, como embalagem de adubo, defensivos agrícolas, ração, resto de colheita, e resto de colheita. Já o entulho são resíduos da construção civil, que são restos de demolições, restos de obras, solo de escavações e etc. Bem, e a classe de resíduos encontrados na Fiat, de acordo com o que a gente analisou, os resíduos que foram encontrados, eles se encaixam tanto na classe 1, de resíduos perigosos, como na classe 2 e nas subclasses da classe 2, né, no caso A e B, não inertes e inertes. Os resíduos da Fiat, eles se encaixam em ambas essas classes.
Os tipos de resíduos que a gente encontrou na Fiat foram lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, flanelas, resíduos oleosos, filtros de óleo, peças genuínas, papel, papelão, resíduos orgânicos, vidros, pneus, plásticos e alumínio. Bem, aqui é o fluxograma de classificação dos resíduos. Bem, aqui é o fluxograma de classificação dos resíduos sólidos. É uma forma assim até mais dinâmica da gente apresentar para vocês como a gente pode classificar esses resíduos. Bem, se o resíduo ele tem a origem conhecida, então a gente vai lá para a próxima pergunta. Ele consta nos anexos A ou B? Se ele consta, então ele é classificado como resíduo perigoso, no caso classe 1. Se ele não consta nesses anexos, então a gente vai verificar se ele tem características inflamáveis, corrosivas, reativas, tóxicas ou patogênicas. Se ele contiver alguma dessas características, então ele vai ser considerado novamente como resíduo perigoso. Agora, se ele não contiver essas características, ele vai ser considerado um resíduo não perigoso, classe 2. Aí a gente vai para os constituintes que esse resíduo apresenta. Se ele apresentar constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao que contém no anexo G, se caso sim, então o resíduo ele é não inerte, classe 2A, e se não apresentar nenhum desses constituintes, então ele é considerado como classe 2B, resíduo inerte. Dando continuidade, a geração de resíduos, a gente visitou, o local e tudo mais, e foi possível, analisar quais foram os resíduos que foram gerados lá e quais foram os pontos de geração do empreendimento. Assim como a Andressa já até citou, os tipos de resíduos que foram encontrados lá no empreendimento e as classes dele, como a classe 1, que são os perigosos, a classe 2, que são os não perigosos, a classe 2A, que são os não inertes, e a classe 2B, que são os inertes. Diante disso, foi feito, para cada ponto de geração, quais os tipos de resíduos que são gerados nesses locais. Sendo assim, os pontos de geração do empreendimento são a copa, como é possível observar aqui, ao lado uma imagem demonstrativa lá da copa do local. Lá geram guardanapos usados, embalagem de sachês, latinhas de bebida, garrafas PETs, sacos plásticos, copos descartáveis, papel, papelão, marmitex de alumínio. Nos banheiros, os resíduos que são gerados lá são considerados como rejeitos, que no caso seriam o sabão higiênico, absorvente íntimo, fio dental, papel toalha. Aqui ao lado, a gente tem uma imagem ilustrativa do banheiro lá do local. Referente ao escritório, esse ambiente, ele vai realizar várias atividades administrativas que, consequentemente, também tem uma geração de resíduo, como papel A4, embalagem dessas folhas, guardanapos, papel toalha, copos e talheres descartáveis. Aqui ao lado também é possível ver como que é esse escritório lá no empreendimento. A oficina, Nesse ambiente, tem-se uma geração de resíduo muito grande, porque vai ser proveniente das atividades que o empreendimento ele proporciona ao cliente, Então, vai ser gerado vários tipos de resíduo que, como eu citei anteriormente, vai estar na classe 1, perigosos, classe 2A, não inertes, classe 2B, inertes, e eles pertencem à NBR 10.004. Dentre eles estão os pneus, papelão, plásticos, peças genuínas, filtros de óleo, resíduos oleosos, embalagens dos óleos lubrificantes, pano Super Pro, vidros e alumínio. E é possível analisar também aqui na imagem ao lado, uma ilustração da oficina e alguns resíduos que são gerados, que são alguns que eu já citei aqui. Por exemplo, as embalagens desses óleos lubrificantes, o pano Super Pro, que é utilizado na limpeza dos carros, o armazenamento desses óleos e os plásticos que são gerados nos veículos.
O almoxarifado, né, é um local da empresa que serve como recebimento e estocagem de peças, de óleos lubrificantes também, de alguns produtos que são utilizados na empresa, né, para os seus serviços. E também é possível analisar aqui nas imagens o armazenamento, como que é feito lá, e alguns resíduos que são gerados, como é possível analisar aí a caixa de papelão também, né? E tem os papéis e os plásticos que são gerados. O sistema de lavagem. Lá na empresa é utilizado 2 métodos de lavagem, sendo a convencional e a detalhada. Na convencional é uma limpeza mais tradicional dos veículos, né? Sendo utilizados jatos de água, sabão automotivos, escovas e esponja. Já na detalhada, como o nome já fala, é uma limpeza mais detalhada do veículo, sendo na parte externa dele, como também na parte interior, que no caso no motor. E é utilizados produtos químicos e ferramentas que facilitam a remoção dessa sujeira desses veículos. É possível analisar aqui também na imagem o sistema de lavagem lá da empresa, como que ele é. Aqui nesse quadro é possível observar os pontos de geração desses resíduos da Fiat, como por exemplo na cozinha, na oficina, o escritório, lavagem de veículos, almoxarifados, banheiros e resíduos especiais em gerais. Para cada um deles, né, foi separados aqui os resíduos orgânicos, como resíduos recicláveis, como os rejeitos, que é justamente os resíduos que já foram citados anteriormente, porém aqui está classificado de acordo com o tipo de cada um, por exemplo, orgânico, reciclados e rejeitos. E os resíduos especiais em geral está inclusos as lâmpadas fluorescentes, as pilhas e baterias que também são gerados no local. Materiais e métodos. Bom, para a coleta desses dados, né, a gente foi até o local, né, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, a empresa Fiat Crateus, para justamente de primeira mão, né, no primeiro dia a gente foi conhecer o empreendimento, como que ele era e tudo mais. No segundo dia que a gente já foi, a gente já realizou as observações, anotações, as fotos do local. A gente também teve uma entrevista com a gerente Joana, né, para entender como que funcionava todo a questão do gerenciamento desses resíduos lá. E também a gente teve essa entrevista com ela justamente para poder absorver dados, né, colher informações do cenário atual do gerenciamento de resíduos deles. E foi possível, né, ver que eles têm um sistema de serviço bem amplo, sendo sistema de lavagem de carros, como eu já mencionei anteriormente, vendas de peças e veículos, como também uma oficina mecânica. Sendo assim, foi perceptível que lá eles, quais são os resíduos que são gerados, os tipos dele, o acondicionamento deles, se acontece uma separação ou uma segregação, a estocagem e a destinação final que eles fazem desses resíduos. Ou seja, né, como acontece o manejo atual desses resíduos na empresa. E vale ressaltar, né, que tem que estar de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o manejo atual dos resíduos sólidos da Fiat. A gente fez essa tabela seguindo os seguintes parâmetros, que a gente dividiu de acordo com a classe, tipo de acondicionamento, a estocagem e o destino dos resíduos sólidos da oficina mecânica. Bem, a lâmpada fluorescente é classificada como classe 1, resíduo perigoso. O acondicionamento é a embalagem original, que ela já vem. A estocagem é no depósito coberto e o destino é a coleta pública de resíduos sólidos do município de Crateús. As pilhas e baterias também são classificadas como classe 1, resíduos perigosos. O acondicionamento dela é o coletor. Elas são estocadas no depósito coberto também e o destino delas é a logística reversa.
As flanelas, que são utilizadas pelos mecânicos, né? Tipo, para eles limparem a mão, se sujar com algum, por exemplo, com óleo, com graxa. E também até para passar nos carros, são classificadas como classe 1 resíduos perigosos, porque nelas contém resíduos, tipo assim, resto de resíduos, no caso o óleo, que é considerado um material perigoso, considerado um resíduo perigoso. Elas são acondicionadas em um tambor, ficam estocadas no pátio coberto e elas são coletadas pelo Serviço Público de Resíduos Sólidos do município. Nessa segunda parte da tabela, que não deu para colocar a tabela toda em um slide só. Agora, os filtros de óleo também são classificados como resíduos perigosos. Eles são acondicionados em um tonel de 200 litros, são estocados no pátio coberto e a coleta é realizada por uma empresa especializada. É a mesma empresa que faz a coleta do óleo. O papel e papelão são classificados como classe 2A, são acondicionados em fardos, são estocados no depósito coberto e quem faz, no caso, a destinação desse material é a coleta seletiva. O pessoal da Recicratil vem coletar. O vidro, que é considerado classe 2B, ele é acondicionado a granel, estocado no pátio, quer dizer, no depósito coberto, e também é a coleta seletiva que pega esse material. Os pneus são considerados classe 2B, quem faz o acondicionamento é o coletor e é estocado no depósito coberto e o destino dele é a logística reversa. As peças genuínas, as peças que são dos carros, né, no caso que são vendidas também lá na Fiat, elas são acondicionadas em caixas, também se encontram no depósito coberto e o destino delas é a venda. Já o plástico, que é classe 2B, ele é acondicionado em fardos, é estocado no depósito coberto e a coleta seletiva é responsável por fazer a retirada desse material lá da Fiat. Já os resíduos orgânicos, classe 2A, são acondicionados em sacos plásticos, eles são estocados em lixeiras e o destino deles é a coleta pública de resíduos sólidos do município, que pega esse material para levar lá para o lixão. E o alumínio, que é classe 2B, que é acondicionado pelo coletor, é estocado no depósito coberto e o destino desse material é a coleta seletiva, a Recicratil, que dá um destino para esse material, né, que pode ser utilizado novamente, só pode ser reciclável. Nessa segunda parte, dando continuidade ao trabalho, acerca do manejo adequado dos resíduos gerados na Fiat, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei número 12.305 de 2010, ela estabelece que o gerenciamento de resíduos sólidos ele é um conjunto de ações que são exercidas direta ou indiretamente, desde a etapa da coleta, o transporte, o transbordo, tratamento e até a destinação final ambientalmente adequada destes resíduos. Também é importante salientar que a Fiat ela tem a necessidade de atender a legislação vigente. E também ela tem que buscar soluções tecnológicas
adequadas para diminuir a geração dos resíduos. Por isso, é fundamental que essa gestão de resíduos sólidos da Fiat ela seja de uma maneira adequada e eficiente e que ela implante o seu plano de gerenciamento de resíduo e ainda respeitando a hierarquia do manejo dos resíduos. Ainda sobre o manejo adequado dos resíduos, a gente pode analisar a seguinte hierarquia no fluxograma. Primeiro, estes resíduos, eu posso não gerar eles? É necessário utilizar estes resíduos? Segundo, eu posso reduzir essa geração destes resíduos, eu posso diminuir o consumo, se este resíduo que eu estou utilizando, se ele pode ser reutilizado em alguma outra atividade, ou eu posso mandar para o processo de reciclagem para fazer o tratamento destes resíduos sólidos, ou ele vai direto ou vai ser encaminhado para a disposição final, dependendo do resíduo a ser gerado dentro dos segmentos na Fiat. Para a implementação do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, precisa-se seguir os princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, também que seja uma gestão integrada, ou seja, tenha a participação de todos os setores da empresa, desde o setor de almoxarifado, o setor da administração, ao setor do serviço de limpeza, ao setor da oficina, precisa ambos os setores ser integrados para ser implementado eficiente o plano de gerenciamento. Também reduzir ao máximo a geração dos resíduos que são gerados. Também desenvolver ações de sensibilização e conscientização para os colaboradores da empresa, ou seja, disseminar informação sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sobre a necessidade de reciclar os resíduos, também de reutilizar esses resíduos e também de dar a sua destinação final adequada. Também fazer sua classificação, sua segregação, a coleta, a armazenagem e o transporte e a destinação final adequada. E na classificação, os resíduos sólidos eles podem ser classificados quanto à sua origem e quanto à sua periculosidade, conforme estabelece o artigo 13 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E na segregação, a segregação ela é uma separação correta, que ela é aliada com a combinação do todo o processo que envolve o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, eles permite que os resíduos eles tenham a destinação final ambientalmente adequada. E dentro disso vem o acondicionamento. O acondicionamento ele consiste em preparar estes resíduos sólidos para a coleta de forma sanitariamente adequada, que ela estabelece cores para os diferentes tipos de coletores de resíduos e facilitando assim a sua identificação e também possibilitando um manuseio mais seguro dos resíduos. E geralmente o que acontece é que o tipo de recipiente acondicionador ele tem que ser compatível com as características dos resíduos, da coleta e também do descarte. E essas ações elas são importantes para evitar as contaminações e também para direcionar estes resíduos à sua posterior estocagem ou na coleta. E dentro desse acondicionamento, os resíduos podem ser classificados em perigosos, rejeitos, inertes e não inertes. Os resíduos perigosos, a NBR 12.035 de 1992, ela dispõe especificamente sobre como será o armazenamento deste resíduo. Ela fixa as normas e as condições que são exigidas para o armazenamento dos resíduos perigosos, de forma que garanta a proteção da saúde humana e também ao meio ambiente. Portanto,
imprescindível que os resíduos perigosos eles sejam separados dos demais e tenham um maior cuidado com eles. Já os resíduos não inertes, após o término de cada refeição que é realizado na copa ou na sala de espera, os próprios comensais eles devem segregar seus restos alimentares por tipologia, ou seja, em recipientes específicos e identificados como resíduos orgânicos alimentares, por exemplo. E já os resíduos inertes, que são os resíduos da classe A, eles deverão ser acondicionados em contêineres específicos para este fim. E já os classes B devem ser segregados na fonte pela metodologia secos ou molhados, ou seja, os inertes eles devem ser separados na classe A da classe B. E já os rejeitos, eles são considerados rejeitos, pois eles não possuem nenhuma forma de reaproveitar ou reciclar, e eles não são mais viáveis. Logo, eles devem ser separados dos demais e enviados para a disposição final destes resíduos. Na fase de coleta e do transporte interno dos resíduos sólidos, basicamente deve ser seguido os seguintes passos. Deve ter um recolhimento no ponto da geração, ou seja, o local que foi gerado tem que ser recolhido lá. Tem que ocorrer o transporte para o armazenamento temporário dentro do estabelecimento. Os resíduos eles não devem se misturar. E também, durante o processo de coleta, deve evitar ao máximo o uso de embalagens para esse acondicionamento. E também é importante salientar que os funcionários eles devem utilizar equipamentos de proteção individual durante todo o processo. E no armazenamento interno dos resíduos sólidos gerados na Fiat, eles devem seguir a classificação, a segregação que foi realizada na origem. Logo, serão dispostos em contêineres específicos para cada. Ou seja, no container para resíduos perigosos serão colocados os perigosos, outro container para os recicláveis, outro para os resíduos orgânicos e outro separado somente para os rejeitos. E também, como estabelece a NBR 11.174, o armazenamento dos resíduos sólidos não perigosos, eles devem ser realizados em um local adequado, ou seja, de forma que não altere a sua classificação ou não provocar nenhum dano ao meio ambiente naquele local. E no transporte e destinação final dos resíduos da Fiat, o transporte e a destinação dos rejeitos ele vai acontecer pelo poder público, ou seja, os resíduos que a Fiat gerar, que ele não pode ser reutilizado nem reciclável, ele vai encaminhar para o município, que no caso é Crateús, para ele dar a destinação final adequada. Já o transporte dos recicláveis, a Fiat vai fazer uma parceria com a Reciclatiú para mandar seus resíduos recicláveis para a Associação Recreatiú para lá acontecer o processo de reciclagem destes resíduos. Já nos resíduos que são classificados como perigosos e também de logística reversa, a Fiat deve contratar uma empresa terceirizada para realizar essa coleta dos resíduos. E essa empresa também ela deve seguir todas as normas da Política Nacional dos Resíduos Sólidos para não acontecer nenhum problema durante o processo do transporte desses resíduos. A Fiat também deve implantar um programa de minimização da geração dos resíduos sólidos através de compras sustentáveis, ou seja, verificar com o fornecedor se o material é reciclável ou não. Também deve ser realizado treinamentos periódicos com toda a equipe de funcionários, uma gestão dos resíduos, o uso racional da água e também de energia. Também deve ser fixado em todos os setores da empresa informações acerca da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e também minimizar ao máximo a geração dos resíduos de papel branco, promover ações de uso responsável e reutilizar o papel. Também deve-se promover a realização de ações educacionais para os funcionários e também para os clientes da empresa,
durante a sua visita. Também deve-se subsidiar um programa de descontos para os clientes que durante a sua visita na empresa ele cumpra as premissas que estão estabelecidas na política de gestão dos resíduos sólidos da empresa. Assim, esse cliente que seguir, ele vai ter descontos na realização dos serviços que vai ser feitos durante a visitação ao empreendimento. Já no gerenciamento dos resíduos sólidos da Fiat Crateús, eles deverão ser segregados de acordo com a resolução CONAMA número 275 de 2001, no qual ela estabelece que as cores da coleta seletiva para diferenciar a tipologia de cada resíduo, ou seja, no recipiente de cor verde, o tipo de resíduo que vai ser armazenado vai ser vidro, de cor amarela, metal, vermelho, plásticos em gerais, na cor cinza vai ser os rejeitos e também os não recicláveis. Também na cor azul papel e papelão, marrom os resíduos orgânicos e na cor laranja destacado os resíduos perigosos. E no gerenciamento dos resíduos sólidos da Fiat de Crateús, ele deverá seguir a separação na geração por tipo de cada resíduo. Os resíduos orgânicos, eles serão acondicionados em sacos plásticos de cor preta, de acordo com a capacidade do seu coletor. Já o transporte interno, ele deve acontecer de um container de 240 litros ou 800, e para fazer o armazenamento, ele deve ser armazenado em um container maior, um container de 1.200 litros, e o transporte externo ele deve acontecer pela uma empresa privada para essa empresa levar para a destinação final, que no caso seria a compostagem ou aterro sanitário. Já os resíduos não recicláveis, eles seriam acondicionados em sacos plásticos da cor cinza, também de acordo com a capacidade de cada coletor, e o seu transporte seria em contêineres de 240 ou 800 litros, dependendo da quantidade de resíduos gerados no período, e o armazenado em um contêiner maior, que seria de 1.200 litros, e também estes resíduos não recicláveis deve ser contratada uma empresa privada para fazer esse translado para levar para um aterro sanitário que seja licenciado. Já nos resíduos recicláveis, eles devem ser acondicionados em sacos plásticos de cor azul, de acordo com a capacidade do seu coletor, e o seu transporte interno também em contêiner de 240 ou 800 litros, e armazenado em contêiner de 1.000 litros da coleta seletiva. E estes resíduos recicláveis eles seriam encaminhados para uma cooperativa de empresa de reciclagem, que no caso, nessa cooperativa de empresa de reciclagem, ia fazer a reciclagem destes resíduos, que no caso da Fiat seria encaminhado para a Reciclatio. E já os resíduos classificados como não perigosos, o seu acondicionamento seriam embalagens adequadas para manter a integridade e identificação dos resíduos, para não acontecer nenhum perigo para a saúde humana, nem para o meio ambiente. E também seu transporte interno seria um coletor coberto e tinha que ser utilizar EPIs pelos funcionários que fossem fazer este serviço. Também seu armazenamento tinha que ser um local sinalizado e adequado a cada tipo de resíduo perigoso. E o transporte destes resíduos perigosos ser realizado por uma empresa privada que seja contratada pela Fiat também. E essa empresa ia mandar esses resíduos perigosos para a incineração ou para a logística reversa dos mesmos. Com as considerações finais. O propósito era realizar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para a empresa Fiat, no caso, e a gente sabe que o empreendimento ele necessita desse plano justamente também para a emissão de licença do local, para ele ter uma boa funcionalidade, e a empresa ela tem essa necessidade justamente para ter um manejo de forma adequada desses resíduos que são gerados no local.
Para isso, a gente fez, né, a verificação dos resíduos que foram gerados lá e também classificou eles, né, como de acordo com a norma NBR 10.004, que são classificados como classe 1, que são os perigosos, classe 2, os não perigosos, classe 2A, os não inertes, classe 2B, os inertes. Sendo assim, lá, né, tem a segregação e eles são acondicionados de forma adequada. E em relação à sua destinação final, né, o empreendimento tem-se, né, destinação para a coleta pública, a coleta seletiva e logística reversa, como também os resíduos, por exemplo, como os óleos, né, eles são direcionados a empresas que são especializadas próprio para fazer essa destinação final de forma adequada. Essas empresas são responsáveis por isso e eles vêm até o ambiente, até o local buscar esses resíduos, né, e levam até uma destinação de forma adequada. Portanto, na empresa, né, existem mecanismos que podem ser realizados para poder não ter essa geração de resíduos sólidos, como também a geração de gastos para a empresa. Sendo assim, promovendo ações para que seus funcionários eles possam estar seguindo, como, por exemplo, o uso do copo individual, a reutilização de papéis, a reutilização de vasilha, dentre outras atividades que a empresa pode estar desenvolvendo para que seus funcionários possam estar seguindo para justamente não haver essa geração de uma grande quantidade de resíduos sólidos, até para a própria empresa mesmo ter de forma positiva, não ter essa geração, até porque a mesma passa por monitoramento e fiscalização de alguns órgãos ambientais. Sendo assim, é fundamental, né, que para uma empresa como essa se tenha um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para justamente ampliar, né, essas oportunidades e também, como já citei anteriormente, diminuir a questão dos custos e dos riscos, né, que está associada à questão da gestão dos resíduos. Aqui estão as nossas referências que foram utilizadas no trabalho. Obrigado pela atenção.